Boa tarde. Santo, tremendo é o nosso Deus, digno de toda honra, louvor, adoração. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Paráclitos. E hoje a ministração da palavra é sobre a descida do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Está escrito em Atos, capítulo 2. Eu vou ler o primeiro trecho e vou contextualizar conforme diz respeito a essa passagem bíblica. A descida do Espírito Santo. Cumpriu-se o dia de Pentecoste. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. Glória a Deus. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E aqui contextualizando sobre essa passagem bíblica, está em Atos 2. É o ventilador que atrapalha. O 50º dia após o sábado da semana da Páscoa era considerado o dia de Pentecoste, conforme está escrito em Atos 2, do versículo 1 ao 3. Pentecoste era o nome que se dava à festa das semanas, também chamada festa da colheita, ou ainda festa dos primeiros frutos, conforme está escrito em Deuteronômio 16:10. Na ocasião, os apóstolos estavam reunidos em um só lugar, quando de repente um vento muito forte encheu toda a casa. Este vento é a representação do Espírito Santo. Glória a Deus. É a representação da manifestação do poder, não é? É sim a manifestação do poder do Espírito Santo, do Deus poderoso, soberano, completamente livre, verdadeiro arrependimento. Após o derramamento do Espírito Santo, todos eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava, e todos os estrangeiros que ali estavam os estendiam em sua própria língua, entendia na sua própria língua, conforme está em Atos 2:14, versículo 14 ao 21. A multidão ficou completamente perplexa com o ocorrido, mas alguns zombadores os acusaram de embriaguez. Neste momento, o apóstolo Pedro toma a palavra e explica o que está acontecendo. Isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. A promessa do derramamento do Espírito Santo, feita por Joel, no capítulo 2, versículo 28, o qual Jesus Cristo lhes ordenou que aguardasse, começou naquele dia. Continuando a pregação de Pedro. Após isso, Pedro começa a pregar. Ele apresenta Jesus Cristo como Messias prometido. Ele endossa seu argumento, lembrando a todos dos milagres, maravilhas e sinais que Deus operou por intermédio dele. Está em Atos 2, versículo 22 ao 36. Pedro expõe que a morte foi algo planejado por Deus, visto que a morte não pôde detê-lo, e a sua ressurreição não foi uma farsa, mas sim o resultado da glória de Deus. Aleluia! Após a pregação de Pedro, milhares de pessoas se perguntavam: irmãos, que faremos? Simão expõe a necessidade de arrependimento, confissão pública e o batismo, conforme está escrito em Atos 2, 37 a 41. Assim, aquele dia, cerca de 1.000 pessoas
tomaram essa decisão de forma acrescentada, tomaram essa decisão de forma acrescentada à igreja. A vida dos primeiros cristãos era marcada pela comunhão. Glória a Deus. Embora simples, era um estilo de vida onde todos tinham tudo em comum e não lhes faltava nada. Atos 2, 42 a 47. Eles se dedicavam ao mesmo ensino dos apóstolos. Não eram apenas ouvintes, mas sim praticantes. A consequência disso é que sinais, prodígios e maravilhas eram manifestadas através dos apóstolos, entre eles devido à poderosa presença de Deus. Exaltado, magnificado eternamente seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Atos 2, a descida do Espírito Santo. Em Atos, Lucas escreveu que eles estavam todos reunidos em um único lugar. Pode ser que eles estivessem nas imediações do santuário. Contudo, o lugar é chamado de casa. Atos 2, 2. Uma designação incerta para o templo, ainda que possa ser descrito como uma casa. Se eles não estavam reunidos no santuário, eles deveriam estar próximos a ele. As referências a vento e fogo são significativas. A palavra para o Espírito é trazida como vento, o barulho como o poder de um vento intenso vindo do céu. Aponta para a autoridade do Espírito Santo, glória a Deus, e a plenitude, a completude da sua presença, enquanto as línguas de fogo retratam a glória de Deus, Pai. Diversas vezes no Antigo Testamento, Deus se revelou nas chamas, como vemos na sarça com Moisés em Êxodo 3. O selo do Espírito Santo é distinto. Distrito no batismo do Espírito Santo. O selo do Espírito acontece uma vez para cada cristão na hora da conversão, como vemos em Atos 11, capítulo 11, versículos 15 e 16 e Romanos 6, 3. Santo e poderoso é o nosso Senhor. Já o batismo do Espírito pode acontecer não somente na conversão, mas em diversas ocasiões após a conversão. Atos 4, capítulo 4, versículo 8 e 31. Uma das comprovações do batismo do Espírito Santo eram outras, a presença das línguas. O nascimento da igreja foi no Pentecoste, em Atos 2, que a igreja então passou a viver e existir. Alguns dos judeus que estavam em Jerusalém para a festividade eram bilíngues, falando grego, as suas línguas nativas. Eles ficavam perplexos ao escutar judeus da Galiléia falando noutras línguas dos povos que cercavam o mar Mediterrâneo. O que precisamos entender é se somente os 12 falaram em línguas ou todos os 120. Diversos elementos apoiam a ideia de somente os 12 estarem incluídos neste episódio. O assunto que as testemunhas discutiram em todas essas línguas foram as maravilhas de Deus. Parece que eles estavam louvando ao Senhor, glória a Deus. Suas palavras não eram de lamentação, também não era de o Evangelho. Incapazes de esclarecer este milagre, os judeus incrédulos ficaram perplexos e alguns começaram a zombar, a dizer: eles beberam vinho demais. Oh, meu Pai! É a manifestação do poder do Senhor. Maravilhoso e eterno, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos, Senhor, cada detalhe, cada coisa que o Senhor tem feito nas nossas vidas, e o Senhor fará muito mais. Oh, Senhor, muito obrigada. Muito obrigada, Senhor, pela tua presença. Muito obrigada, Senhor, por nós sentirmos
e regozijarmos na tua presença. Muito obrigada, Senhor. Permanece conosco, guia-nos, dirige nossos passos. E também assim nós faremos o que agrada ao Senhor. Exaltado, magnificado é o Senhor, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que o Senhor te conceda bênçãos, paz, saúde, prosperidade a você e todos os seus. Em o nome santo e poderoso de Jesus. Paráclitos, permanece conosco, Senhor. Nós te pedimos e desde já nós te agradecemos. No nome santo do Senhor. Amém. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.